Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso amado Senhor Jesus seja com todos nós. Muito bem, irmãos, é com muita alegria que chegamos ao último episódio dessa nossa série de 4 vídeos, falando, apresentando aos irmãos, através da palavra de Deus, que nós, os cristãos, que somos o corpo de Cristo, a noiva, somos membros da Igreja do Senhor, membros do corpo de Cristo. Nós não fomos destinados para a ira que certamente virá sobre esse mundo. Apresentamos diversos textos bíblicos, irmãos, que comprovaram isso, que comprovam isso. Embora saibamos, que infelizmente, com muita tristeza, isso não é um senso comum a todos os cristãos, Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, os últimos dias desta era na qual o Senhor Jesus Cristo está prestes a vir. E nesse tempo foi nos alertado que muita mentira, ou muito engano, ou muito falsas doutrinas serão difundidas. Infelizmente, meus irmãos, muitos até verdadeiros cristãos que buscam o Senhor, infelizmente não tiveram a luz, ou não tiveram a cabeça, a mente aberta para as coisas do Senhor e buscaram verdadeiramente a sã doutrina, o que diz a palavra de Deus sobre assuntos como esse, que nós não fomos destinados para a ira. Mas o Senhor é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo e está vendo o que está acontecendo nesse mundo. Então nós esperamos nele, aguardamos nele, e somente nele. Meus irmãos, o versículo-chave, são 2 aqui, mas o principal é o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, Estaremos lendo aqui na versão King James atualizada. E esses versículos são os que nortearam, essas nossas 4 mensagens que, com a graça do Senhor, pretendemos terminar neste vídeo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E também temos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Meus irmãos, esses 2 versículos, versículo-chave, nós trabalharemos um pouquinho mais agora nesse tema, se o Senhor nos permitir. Mas antes disso, irmãos, vamos ouvir agora um louvor, um louvor do nosso irmão Hudson Albuquerque. E enquanto ouvimos esse louvor, irmão, prestamos atenção na mensagem que esse hino tem para nossos corações sobre esse glorioso Senhor amoroso, esse Senhor que deu sua vida, que se encarnou e veio a este mundo e foi condenado e crucificado pelo homem, mas hoje está à destra do Pai na majestade e intercede por cada um de nós, meus irmãos. E Ele mesmo, o Senhor, o nosso Salvador, Ele está ansiando por vir nos buscar, irmãos, nos livrar deste mundo do qual nós não somos. Ele mesmo fala isso, Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele diz também, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, eles também não são deste mundo. Este mundo, irmãos, se entenda como esse sistema, que está implantado aí e sendo governado pelo príncipe das potestades do ar. Infelizmente, Adão entregou esse governo, esse reino ao inimigo, Tanto é que nós temos aí a passagem de Mateus, quando esse inimigo, na tentação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele oferece esse reino a Cristo, se ele se prostrasse a ele. É claro, numa tentativa, numa tentação ali de reverter tudo que está destinado para ele. Mas nada do que Deus planejou, nada do que Deus, nos planos de Deus, será frustrado, Porque quem ousará contra o Senhor? Aquele que criou a vida, que criou tudo isso que nós vemos aí. Então é isso, meus irmãos. Vamos ouvir esse louvor e dar graças a Deus por nossas vidas e nossa comunhão com o Senhor. que vi
está sentado em um trono de esplendor, com justiça coroado, seja o eternal louvor a Jesus, o Filho amado, que o Pai mesmo entregou. Numa cruz foi imolado e da morte nos salvou. Dos milhares libertados, cada língua cantará, todo joelho então dobrado a Jesus adorará, exaltando ao que sofrendo a vergonha suportou, e em dor cruel morrendo o pecado carregou. Pelos homens condenado, como um vil réu a morrer, a ungido anunciado, não quiseram receber. A justiça foi cumprida, ressurreto Cristo está, muito em breve em sua vinda toda a glória mostrará. Mas o Filho encarnado se deixou na cruz pregar, com seu sangue derramado pôde a todos nós salvar. Da igreja resgatada, ele é guia e pastor, toda honra seja dada a Jesus Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor, meus irmãos. Glórias ao Senhor. Bendito seja o seu nome. Somos muitos felizes e alegres, né, por ter o Senhor como nosso Salvador, ter um motivo de viver, ter um motivo de estar aqui nessa terra, né? Um propósito muito grande, um propósito eterno, é o Senhor. Irmãos, sabemos que por como esse mundo tem andado, né, como esse mundo tem rejeitado a palavra de Deus verdadeira, como esse mundo tem rejeitado a sã doutrina, o que nós percebemos é que há um crescimento dos evangélicos, né? Um crescimento da cristandade, um grande volume de pessoas se dizem convertidas ao Senhor. Mas o que nós devemos estar atentos, meus irmãos, nem sempre está dizendo amém a tudo que as pessoas estão falando, mas estarmos atentos. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Devemos meditar e aprender muito da palavra do Senhor, para não sermos enganados, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Então é isso, meus irmãos. Um tema, um versículo que será a chave desse último vídeo, irmãos, é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre aquelas 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. E nesse trecho, né, Apocalipse 3:10, estarei lendo aqui na versão João Ferreira de Almeida atualizada. O Senhor está falando para a igreja de Filadélfia, aquela que o Senhor não teve nenhuma correção, nenhuma exortação, uma igreja que o Senhor ama. E nessa igreja o Senhor diz assim, ó, essa eu entendo, meus irmãos, que é a verdadeira igreja do Senhor, formada por todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus e depositam a sua vida e a sua confiança nesse Senhor maravilhoso. Vejamos o que diz o texto, irmãos.
porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aleluia, meus irmãos. Aqui o Senhor diz, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. É isso, meus irmãos, nós temos que ter paciência diante desse mundo. Muitos dizem que o Senhor tarda em vir. Na verdade, como ser humano, como carnal que somos, é isso que nós pensamos, irmãos. Somos limitados, somos carnais, embora temos a nova criação já em nós. Espiritualmente, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas estamos aqui nessa carne, então nós mesmos, não somente as pessoas desse mundo, os incrédulos, né? Os escarnecedores que escarneceiam disso, né? Que dizem que desde que o mundo é mundo, as coisas são como são, quando na verdade eles não estão vendo, né? Ou não estão enxergando as coisas espirituais, apenas enxergam aquilo que é possível ver. Um breve fechinho de espectro visível, né? Porque sabemos nós, né, pelo próprio estudo da física, que há um grande espectro invisível que o ser humano não consegue ver. Nós só conseguimos enxergar a partir da luz visível, que vai aí do vermelho até o violeta, né? O infravermelho nós já não conseguimos mais enxergar e o ultravioleta também não. E o espectro visível é apenas um pequeno filetinho. As pessoas só conseguem ver isso, não conseguem ver além, não conseguem ver as coisas espirituais do Senhor. Irmãos, aqui nesse texto, o Senhor diz assim, eu igualmente, o Senhor Jesus está dizendo isso, eu igualmente te livrarei da hora. O Senhor não está dizendo que livrará na hora que está ocorrendo a tribulação, ali eu estarei contigo e te livrarei. Ele está dizendo aqui para nós, irmãos, em várias versões, você pode conferir isso na sua Bíblia, ele está dizendo que nos livrará da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, irmãos, o segredo, a chave que está nesse versículo, essa promessa que o Senhor nos faz, está nessa pequena letrinha aí, essa pequena palavrinha, digamos assim, da hora, e não na hora. Então, aqui basicamente diz tudo, meus irmãos, tudo que nós temos falado do Senhor aqui, que Ele nos livrará, né? Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira de Deus, ela recairá sobre esse mundo assim que for concluída essa etapa da igreja nessa terra, irmãos. Quando a porta da graça se fechar, quando a igreja for retirada, a igreja, o povo celestial de Deus, o povo que foi eleito antes da fundação do mundo, esse povo que está sendo formado por quem? Formado pelos judeus, por Israel e também pelos gentios. Desses dois povos ele faz um povo santo, separado, a igreja do Senhor, do qual, graças a Deus, que nós podemos fazer parte dela, meus irmãos. Fomos tocados, o Senhor nos tocou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós temos em Daniel 3, aquela passagem, né, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os três amigos de Daniel, quando eles não adoraram, né, a estátua de Nabucodonosor, e eles foram lançados na fornalha. E essa fornalha ela foi 7 vezes mais aquecida para realmente destruí-los, né? Tanto que as pessoas que jogaram, os soldados que jogaram os três amigos lá, amarrados na fornalha, esses soldados morreram devido ao calor excessivo da fornalha. Mas os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não sofreram dano algum. Nem sequer um fio de cabelo foi queimado, meus irmãos. Nada aconteceu com eles. Então o Senhor operou ali um livramento, né? Ele livrou esses três amigos de Daniel, homens de Deus, livrou na hora da provação. Não foi da hora, o Senhor não livrou eles da fornalha. O Senhor permitiu que eles fossem lançados na fornalha, porém os livrou, porque o Senhor é poderoso para fazer da forma que Ele achar melhor.
Ele é poderoso para agir da forma que Ele quiser agir, e de qualquer forma o Senhor terá sucesso. Então, irmãos, muitos cristãos pensam que nós, a igreja do Senhor, passará pelo período de grande tribulação. Mas nós temos aqui uma visão, e não vem de mim, meus irmãos, e também não vem de pessoas que a gente convive ao redor. Isso já vem de séculos, meus irmãos. Que no século XIX, final do século XVIII para o século XIX, alguns irmãos muito instruídos na palavra do Senhor, que foram separados pelo próprio Senhor, eu só posso crer nisso, meus irmãos, que levantaram, que tiraram todos os entulhos, todas aquelas coisas que tampavam, que escondiam a doutrina do Senhor, trouxeram à tona. Então, através desses irmãos que tinham muito conhecimento da palavra, tinham muitos dons, né, que Deus os deu, sabedoria. Nós temos aí inúmeros livros do século XIX, irmãos como Charles Henry Mackintosh, já falei no vídeo anterior, o próprio John Nelson Darby, William Kelly, William Trotter, o Adrien Ladrieres, são tantos irmãos da França, da Irlanda, da Inglaterra, de tantos lugares, meus irmãos, que foram levantados no século XIX e que todos eles, de forma comum, têm o entendimento que nós estamos procurando passar aos irmãos. Isso que nós estamos apresentando, irmãos, não é coisa de nós mesmos, por nós mesmos, ou de algumas denominações religiosas que surgiram nesse nosso último século, no século anterior, mas coisas que vêm. Deus tem levantado seu testemunho, Deus tem levantado seu povo, meus irmãos. Então Deus é poderoso para livrar durante a tribulação ou livrar da tribulação. Talvez isso que as pessoas não querem entender, né? Nós temos, né, baseado no estudo desses irmãos, no esclarecimento da palavra de Deus, nesses versículos que nós procuramos apresentar a vocês, que o Senhor sim nos livrará da hora da tribulação que há de vir sobre esse mundo. Em Daniel 6, irmãos, nós temos mais uma prova do livramento do Senhor na tribulação. Não foi livrado mas na. O próprio profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. Já agora, não mais com Nabucodonosor, mas já com o reinado do Medo-Persa, Dario, né? E o que aconteceu, irmãos? Ele foi totalmente livrado, né? Na cova. Ele não foi livrado da cova, não. Não deixa lançar ele lá, não. O Senhor permitiu, deixa colocar lá. Ele é poderoso, Ele tem o controle de todos os animais, de todas as coisas desse universo. Então nós temos mais uma prova, meus irmãos, que o Senhor realmente faz o livramento da forma que Ele achar melhor. Noé foi livrado no dilúvio. Nós temos ali o Ló e a sua família, com exceção da sua mulher que desobedeceu, né? Olhou para trás e também foi destruída. Mas nós temos a família de Ló, que ela foi livrado da destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra, né? Os anjos tiraram ele dali. Foi livrado da destruição. Então um exemplo aí também, né? Enoque foi arrebatado aos céus, foi livrado desse mundo. Então Deus é poderoso, irmãos. É isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós devemos crer. O Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Ele é o alfa e o ômega. É aquele que se fez carne por amor a esse homem que Ele criou, a sua imagem e semelhança, que infelizmente caiu, entrou em desobediência ao Senhor. O pecado entrou e passou a reinar, a ser um rei sobre todos os homens. Por mais que eles acham que eles não são escravos de nada, todos nascem escravos. Nesse caso, eles nascem escravos do pecado, estão ali alheios à verdadeira razão de ser do ser humano nessa existência. Somos eternos, seja vivendo com o Senhor, seja vivendo ausente do Senhor. Ausente do Senhor é trevas, não há vida, não há alegria, só há pranto, escuridão, trevas. E as pessoas hoje, nesse tempinho de vida que elas têm, elas estão rejeitando a luz, estão amando mais as trevas. Por quê? Porque o inimigo é sagaz, ele é sutil. Ele se usa dos prazeres que essa carne busca. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba,
da vida. Ele se utiliza dessas fraquezas e ele coloca aí um monte de coisinha que faz com que o homem vá enganosamente, fraudulosamente para a destruição, rindo, se divertindo e pagando para ser destruído. Misericórdia, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia dessas almas. Então aqui nós temos, né, irmãos, aqui nesse Apocalipse 3, versículo 10, uma grande prova do que nós temos falado aqui. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4, irmãos, nós temos assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós, está falando da igreja, né? Nós que pertencemos ao corpo, também sereis manifestados com Ele em glória, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar para esse mundo, naquele grande dia, no grande e terrível dia do Senhor, grande e terrível dia para este mundo que não ouviu a voz da salvação, que rejeitou a luz. Para esses será um dia de trevas. Então, irmãos, nós temos a vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, né? Nós temos isso aqui, ó. Nós temos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, né? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós, irmãos, estamos aqui, ó, enquadrados aqui, ó. Rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quando seremos chamados, irmãos. Nós temos isso também aqui, já lemos no anterior, né, em vídeos anteriores. Podemos dar mais uma olhada aqui, ó, em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. É aqui, irmãos, que tem como será a nossa reunião com o Senhor. No dado momento, na hora que o Senhor assim achar que é o dia, que é a hora, que somente Ele sabe, Ele virá e nos levará daqui. Com certeza, irmãos, o nosso lugar já está preparado. O Senhor já está lá nos aguardando. A ceia, as bodas do Cordeiro já estão todas aguardando esse evento maravilhoso, universal, eterno, que acontecerá nos céus. Nós temos isso tudo, irmãos, revelado em Apocalipse capítulos 4 e capítulo 5. Após a história da igreja nesse mundo, essa janela que se abriu, né, entre a dispensação da lei, quando ela se encerrou, foi cumprida totalmente em Cristo Jesus, nosso Senhor, naquela cruz, e depois do dia de Pentecoste, onde se inaugurou a igreja que o Senhor iria inaugurar, né, iria edificar, sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No dia de Pentecoste, essa igreja do Senhor foi inaugurada, desceu-se o Espírito Santo para habitar em nós, que somos membros do corpo de Cristo. Temos a habitação do Espírito Santo em nós, coisa que antigamente não tinha, irmãos. O Espírito Santo está aqui, a porta da graça foi aberta, todos nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, não mais por obras, não mais por lei, mas sim crer no Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Todo aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. São palavras do Senhor, meus irmãos. Então aqui nós temos o que está reservado para nós, que seremos livrados da ira que virá sobre esse mundo. Apocalipse, a partir do capítulo 6, meus irmãos, começa a ser derramada as taças da ira sobre esse mundo. As 7 trombetas que serão tocadas começarão após Apocalipse 6. Vai seguir, irmãos, até Apocalipse 18, 19, né? Destruição da grande Babilônia, o grande sistema falso religioso desse mundo. E já no Apocalipse 19, o Senhor está descendo com a igreja dele glorificada, irmãos. Nós seremos manifestos juntamente com o Senhor. E tudo que está reservado para nós, irmãos, nós temos aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que nós já lemos e já falamos aqui, irmãos. Nós vamos relembrar o que está reservado para nós, né? Vamos falar o seguinte, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52.
No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, meus irmãos, é para isso que nós estamos destinados, para esse momento glorioso que nós seremos tirados deste mundo. Temos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, né, meus irmãos? Pois dada a ordem, com voz de arcanjo, né? Ao som do alarido, dada a ordem com voz do arcanjo, voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre essa terra, seremos arrebatados com Ele, como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por essa tão grande promessa, tão grande esperança que temos no nosso Senhor. É isso que todo crente deve estar esperando, por esse momento, olhando para o céu, atentamente para o céu, aguardando o Senhor, o nosso Salvador, que breve se manifestará para nós. Depois de 7 anos, meus irmãos, quando tudo tiver ocorrido nos céus, as bodas do Cordeiro, tudo aquilo que for realizado, a ira sobre esse mundo, que será colocada, né? E o Senhor descerá para livrar o remanescente fiel, que se converterá durante a grande tribulação, período tribulacional. E também para estabelecer o seu reino milenar, né? E nós reinaremos com o Senhor nesse período. Irmãos, são assuntos muito maravilhosos, muito amplos. Aqui não dá para a gente ficar abordando cada um deles, irmãos. O que nós procuramos apresentar nessa série é que nós não fomos destinados para a ira, mas estamos aguardando o Senhor. Já somos salvos em espírito. Um dia seremos salvos na carne, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E nossa alma, meus irmãos, durante o período em que estamos vivendo neste mundo, ela está sendo salva, ela está sendo preparada para aquele momento eterno que teremos com o Senhor e com todos os santos e com todos os amados no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 18. Consolai-vos com estas palavras, irmãos. E aí eu finalizo, irmãos, aqui, mostrando para os irmãos que a vinda do Filho do Homem, que nós temos lá verificando em Mateus 24, ela é diferente daquilo que nós acabamos de estudar, irmãos. Começando aqui por 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, né? Que rogamo-vos, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é a nossa reunião com o noivo, com o nosso Senhor da glória. Agora, a vinda do Filho do Homem neste mundo, onde Ele se manifestará com grande poder e glória, nesse dia para o mundo, não será algo tão agradável quanto ao que está prometido a nós, irmãos. Veja o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Imediatamente após o tormento daqueles dias, olha só, o tormento daqueles dias. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. A terra será tremida, a terra e o céu serão movidos, irmãos. Será algo tremendo. Se você observar Apocalipse capítulo 8, onde nós temos o absinto, um grande asteroide que cairá sobre essa terra, está lá descrito lá. Ele se rachará quando atingir a atmosfera, metade dele cairá no mar e a outra metade cairá na terra. Uma grande destruição nesse mundo acontecerá, já em Apocalipse capítulo 8. E aqui está falando já do final, irmãos. Final, quando o Senhor está prestes a aparecer para todo esse mundo e todo olho o verá. Os poderes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos,
de uma a outra extremidade dos céus. É isso, irmãos. Isso é a vinda do Senhor. A vinda do Filho do Homem virá como juiz, com olhos de chama de fogo. O sol da justiça surgirá sobre esse mundo, para colocar ordem, para colocar justiça. Com cetro de ferro ele regerá as nações. Irmãos, muitas almas se perderão, muitos morrerão durante esse grande período tribulacional, esse período tratado aqui como tormento. A grande ira de Deus sobre esse mundo, finalizando esta era da qual estamos vivendo. Depois entraremos, irmãos, no reino milenar de Cristo, dispensação da plenitude dos tempos, onde céu e terra se unirão. O Senhor Jesus Cristo, os seus anjos e nós que estaremos glorificados no Senhor, seremos visivelmente vistos. Não haverá mais esse mundo invisível, como existe hoje o mundo espiritual, o mundo do Senhor, as coisas de Deus, tanto do bem como do mal, né? Não é visível a nós hoje. Mas nesse dia, na dispensação da plenitude dos tempos, os novos céus e novas terras se restaurarão aqui. A natureza deixará de gemer. Tudo será restaurado durante esse período de abundância, de bênção milenar, onde o Senhor Jesus Cristo será o Rei de todo esse universo e especialmente da terra, onde nós, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, reinarão com Ele, estarão com Ele. Cada um de nós terá uma função, irmãos. Nós não sabemos o que. Isso pertence ao Senhor, mas Ele nos dá a esperança que estaremos com Ele em glória. Todos verão, aqueles que são hoje perseguidos, discriminados e deixados de lado. Estaremos glorificados com o Senhor. Infelizmente não todos, porque a grande maioria estará morta, né, meus irmãos? Aguardando a segunda ressurreição, para receberem a sentença e estarem sempre nas trevas, no lago de fogo. Triste fim, meus irmãos, para todos aqueles que hoje rejeitam a palavra do Senhor. Nós não estamos aguardando a vinda do Filho do Homem, meus irmãos. Estamos aguardando a nossa reunião com o Senhor nos ares. Estamos aguardando o Senhor voltar para nos levar para aquele lar que Ele tem nos preparado, como Ele falou em João 14, versículos 2 e 3. Esse é o momento, isso é o que esperamos, meus irmãos. Que Cristo Jesus, através do Santo Espírito de Deus, que nos guia por toda a verdade, possa estar abrindo o seu coração, irmãos, abrindo a sua mente, para que você receba essa palavra, para que você busque no Senhor, não em doutrina de homens, não em líderes religiosos, mas busque no Senhor qual é a verdade. Onde está a verdade? Nós sabemos, o Senhor é a verdade. Ele diz assim sobre nós: santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Busquemos a palavra de Deus, irmãos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Espírito Santo possa nos guiar por toda essa verdade e que possamos ser iluminados, irmãos. Que se há trevas em nosso andar, que se há trevas em nosso entendimento, elas possam ser dissolvidas, a luz possa resplandecer e possamos juntos, irmãos, nessa certeza, aguardar esse dia glorioso que em breve, muito em breve, nós veremos, irmãos. Seja nessa natureza, ou seja, numa outra natureza. Em breve nós ouviremos o alarido, a voz do nosso Senhor nos chamando. E num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, irmãos, muito rápido, justamente pelo grande poder que há em Deus, nós estaremos nos ares, sem mais esse corpo corruptível, condenado à morte, destruição, dores, doenças, tudo quanto é tipo de atrocidade, livres disso, meus irmãos. Corpo glorioso, incorruptível. Louvado seja nosso Senhor por tão grande salvação. Um grande abraço a todos vocês, meus irmãos. Que essa mensagem, essa série tenha te ajudado a entender melhor os propósitos de Deus para nós, possa ter te aproximado mais de Deus, possa ter colocado você frente a frente com o Senhor, porque em breve você estará face a face com Ele. Todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado, mas estará perante o Deus da glória, aquele que hoje, pela fé, nós o vemos e o tocamos, mas um dia o faremos isso face a face.
Irmãos, fiquem todos com Deus. Deus os abençoe, os guarde, os livre do mal desse mundo cruel, dos enganos sutis do inimigo e que possa conduzi-los à luz, possa conduzi-los àquele que é a verdade, a salvação, a vida. É nisso que nós buscamos, irmãos. E é o que eu desejo a todos vocês. Se Deus permitir, estaremos mais para frente aí com algum outro conteúdo, né? Oferecendo ao Senhor em sacrifício vivo, né? Nossos corpos, como diz Romanos 12. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Ofereço a Deus e que essa oferta de sacrifício possa, de alguma forma, te ajudar também, irmãos, a caminhar junto do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.